Olá, estamos ao vivo. Bem, gente, como eu coloquei no título da live de segunda-feira, e olha só, tá bom, até entender esse negócio aí vai demorar. Eu na semana passada eu já tinha pensado em comentar algumas coisas, eu acabei pesquisando o suficiente, mas agora, hoje nós temos uma outra notícia importante e eu não queria deixar de comentar, né, que foi o Edson Fachin anulou a condenação de Lula. Olha a palavra, hein? Condenação na Lava Jato, tornando Lula elegível para 2022. Todo mundo está comemorando. Porém, eu ainda não vi todas as mídias que eu sigo, mas vamos pensar que as acusações ainda estão aí, né? E ele vai ter que enfrentar um outro tribunal em Brasília. O que significa isso? Quem está lá para julgar se vai ter isenção, se vão considerar válidas as acusações sobre ele, porque nesses 5 anos, né, o que mais apareceu é que cadê as provas, né? Então, eu desde o início, eu procurei sempre, toda hora que eu vou dar minha contribuição, procurar minimamente a isenção. Isso é muito importante. Não a neutralidade, que ela não existe, mas a isenção, né, dos fatos, analisar os fatos. E teria que anular o processo, teria que anular as condenações, porque não teve provas, né? Teve? Não teve. Se teve, bota aí nos comentários. Então eu queria fazer, não vou falar muita coisa não, é a principal notícia, né? Então é importante que todos os meios registrem, né? Todas as pessoas que têm seu canal, que tem de comunicação, que deixem registrado, porque nós estamos vivendo um momento de muita insegurança, de muitas incertezas, né, de quem é que vai governar esse país, né? Quem não? Que pessoas, que grupos vão governar esse país? Eu acho que uma das contribuições desde 2016 que o golpe deu, o próprio Michel Temer, né, colocou no Roda Viva isso, foi um golpe, mas a grande contribuição foi, eu espero que as pessoas estejam percebendo isso, que o voto tem um peso imenso e que depois que você vota, você não pode fazer mais nada, né? E que administrar um país é administrar pessoas, os interesses de cada pessoa que faz parte desse país. Então é uma responsabilidade imensa. Você não pode governar para um, nem para poucos, né? Você tem que governar, nem para a maioria. A pessoa que entra num governo, né, que se coloca, se candidata a ser político, a exercer um cargo de mando, ele está administrando os interesses de todo um grupo, no caso da presidência, de toda uma população. Então, uma responsabilidade imensa que não é para qualquer um, não é. Até porque, quando se diz governa para todos,
São todos os segmentos da população. É isso que é difícil. Vocês lembram? Quando Lula colocou como vice-presidente o José de Alencar, que é um liberal, empresário, né? Fez certo, porque ali você estava equilibrando os interesses de duas classes importantes, né? O proletariado e a burguesia, o empresariado, né? Quando Lula disse que ia participar não só do Fórum Social, mas no Fórum Econômico, e ele recebeu críticas da própria esquerda, ele tomou a decisão correta, porque todos os interesses têm que ser vistos. Agora, equilibrar esses interesses tão dissonantes é muito difícil, muito difícil. Eu não sei se um dia, talvez, né, a gente consiga, mas como é que você vai, por exemplo, você é empresário, né? Como é que você vai garantir o seu lucro e, ao mesmo tempo, garantir um bom salário? E quando eu falo bom salário, é garantir que seu empregado, né, receba o justo, não é suficiente, o justo para que as necessidades um pouco mais acima das básicas, né? Porque quando você fala básica é a sobrevivência ali, é o alimento, é o pagamento das contas, mas tem também o lazer, que é importante, né? Então, a saúde, a educação, né? Apesar que tem a educação pública, mas enfim, como o empresário vai manter o seu lucro e ao mesmo tempo dando condições ideais ou minimamente ideais para o seu empregado? Dessa resposta a gente serve para a gente refletir o que foi a reforma trabalhista, né? A reforma trabalhista foi o quê? Estavam com muitos direitos, os trabalhadores. Então o lucro ficou menor. Mas sabe uma coisa? Não sei se vocês já viram. Eu tenho visto muito programas no YouTube. Tem um movimento que tem em várias partes do mundo. Tem no Brasil, tem Estados Unidos, França, Espanha, Portugal. Se chama Urbex. A maioria são jovens, né, que entram em casas abandonadas para filmar. Não sei se vocês já viram. E eu fiquei chocada a primeira vez que eu vi. Chocada. Porque muitas casas, a maioria das casas que eles têm mostrado, são verdadeiras mansões milionárias, abandonadas com tudo dentro. Tudo dentro. Objetos pessoais, roupas, móveis. É como se, imagina que você botou a mesa, tá? Para o seu almoço, o seu café da manhã e tal. E aí, antes de você, ou depois que você toma o café, a família inteira sai, fecha a porta, mas não volta nunca mais. É uma coisa impressionante, chocante, né? Aquelas casas imensas, grandiosas, materiais luxuosíssimos usados e tudo virando lixo, livros, uma coisa assim impressionante. E aí eu comecei a ficar pensando. Aí de um outro lado, os Estados Unidos, no Japão também a gente já vê isso,
Os Estados Unidos inaugurou um movimento, que é o movimento da Tiny House. Não sei se vocês já ouviram falar. Que são casas que elas podem ser fixas ou móveis, né? Como aquele, como é que chama? Aquele home care? Não, não é home care, mas o automóvel, né? Que é casa. A Tiny House é diferente. A Tiny House ela é construída como uma casa mesmo, de 16 metros quadrados, 29 metros quadrados, que até 4 pessoas, eu já vi casos de 4 pessoas vivendo, né? Então, assim, é uma outra proposta de vida. Menos é mais. E aí, gente, eu fiquei pensando assim, olha, o que significa essas casas abandonadas? É uma hipótese, tá? Eu gosto sempre de trabalhar com dados, mas eu não tenho esses dados para vocês, mas é um sentimento, né? De que não é só a classe trabalhadora que está tendo perdas. A sensação que eu tenho, que eu tive e tenho de ver esse programa, é que a classe A alta burguesia, os ricos, eles estão em desespero. Eles não estão tendo mais condições de manter as suas casas. Não tem. Tá? O mundo está mudando, só que está imperceptível, infelizmente. As pessoas não conseguem perceber essa mudança. Mesmo jovem, eu sou professora, dou aula para jovens entre 15 e 20 anos, mesmo esses jovens ainda não percebem como o mundo está mudando e de uma forma acelerada. Tudo que existia está ficando para trás. Essas casas, então, eu falei assim, meu Deus do céu, eu podia pegar esses objetos, esses pratos, essas pinturas, colocar para vender, doar, alguma coisa assim. Aí depois eu fiquei pensando, mas gente, quem é que vai ter na sua casa um objeto desse? Não cabe mais. Sabe, é como um mundo que morreu e que não cabe mais. Não dá, o tamanho não dá. Paredes inteiras cobertas de tapete, de tapeçaria, tipo 5 metros de tapeçaria. Onde você vai botar na sua casa? Você vai botar no tiny house? Percebe? Então isso faz pensar, né? Então eu falei para vocês do Lula, né? O Lula, uma outra coisa que o Fachin, que estão falando, né? Que o Fachin levou 5 anos para descobrir o erro, para perceber o erro, né? Do processo. Não. Será que eu já falei isso agora? Eu estou me repetindo? Há um projeto, eu sempre falo isso, um projeto desde 1823 dos Estados Unidos para dominar a América Latina. E olha, gente, isso não é ficção, né? Os registros históricos estão aí, as pesquisas, já mostrei em outras lives, um livro que eu li, mas tem outros. A doutrina Monroe e o Destino Manifesto, tá? Isso é seguido como cartilha. Todos os presidentes seguem esta cartilha. Quando o Joe Biden venceu, eu falei, será que ele vai romper com a cartilha? Não vai romper. Não vai. Quando falaram agora que ele ia fazer retaliações a Bolsonaro, eu me surpreendi. Estou pagando para ver. Não estou pagando não, que eu não vou conseguir pagar em dólar.
mas eu acho muito difícil, porque está em curso esse projeto. Então, o que o Bolsonaro está fazendo no Brasil, de destruição das instituições, das riquezas do Brasil, né? Ele está apenas executando um projeto, né? Mas voltando ao Fachin, que ele faz parte desse projeto, então eles imaginavam que Bolsonaro seria muito bem controlado, né? E que ele serviria muito bem para esse projeto. Eles sabiam quem era Bolsonaro, ele foi escolhido a dedo. Só que eles não imaginavam, eles sabiam que ele era um monstro, mas não que era uma monstruosidade, né? Então agora que o mundo, por isso que eu até botei uma notícia lá, o Bolsonaro já virou risco, vários países já estão colocando o Bolsonaro como risco aos continentes, a outros países, porque todos nós estamos interligados, e não é só por conta da Amazônia, tá? Todos nós estamos interligados. A pandemia também, a situação da pandemia aqui no Brasil, está gerando um risco de que essa pandemia não acabe. Então, coincidentemente, e eu não acredito em coincidência, né? Quando começa a vincular essas notícias de que os países estão retalhando Bolsonaro, estão já considerando, né, ele um risco, aí Edson Fachin libera ele da Lava Jato, mas não libera das acusações, né? Então, tudo isso para a gente ficar observando, né? Para a gente ficar atenta, porque não dá para comemorar. Nós estamos, infelizmente, vivendo um momento que não dá para comemorar, né? Bem, agora já falei do Lula, eu quero também falar, que é desagradável, mas tem que falar, eu não consegui achar essa live, não consegui. É um pastor, eu acho que ele tirou do contexto, sabe, quando você recorta o vídeo, então é uma parte de vídeo, acredito eu, em que Lula não, eu não coloquei aqui, agora o Lula, eu esqueci agora, mas enfim, esse pastor diz o seguinte, que se não fosse Bolsonaro e Olavo de Carvalho, estaríamos pior. O Lula está fazendo um discurso em que ele diz que nenhum modelo socialista, comunista, serve ao Brasil. E esse pastor colocou ao contrário, né? Que ele estaria disseminando essas ideias comunistas. Só que é importante colocar aqui, não vou dar aula de comunismo, mas qual é o ponto principal que as pessoas ficam com medo, que nem comunismo há? Qual é o ponto principal de diferença entre comunismo, socialismo e liberalismo? É a propriedade. O conceito de comunismo de Karl Marx, ele nunca foi seguido, tá? Nunca foi seguido. Eu posso falar nunca foi seguido. Mas o que o Karl Marx colocou é que ele viu no século XIX toda a exploração do proletariado, as desigualdades já em curso, muitos com menos, poucos com muito. Então, surge esse conceito de comunismo no sentido de que não há propriedade privada, toda a propriedade seria
administrada pelo Estado e todos teriam igualdade de direitos. Tem esse diferencial, que é a propriedade, e tem outro diferencial. Aí sim vale a preocupação. É que primeiro que nenhum modelo nunca foi colocado em prática à risca, só o absolutismo. Esse sim, tá? Mas o liberalismo, que veio para dar resposta ao absolutismo. O socialismo, e eu não vou falar comunismo porque não foi desenvolvido, tá? Todos eles nunca foram implantados e desenvolvidos da forma ideal, como foram idealizados. Sabe por quê? Por uma questão simples. Porque o ser humano é falho. E porque nesse meio entra todo o interesse de dominância sobre o outro. Então, realmente, se implanta o comunismo, né? Eu acho que não é por aí. Eu acho que tem que haver um meio termo. O capitalismo trouxe isso. Se eu trabalho, se eu consigo ter dinheiro para adquirir bens, é o meu direito, né? O liberalismo trouxe isso. Uma das características do liberalismo é a propriedade privada, né? Então, o comunismo tira isso. É errado, né? Tira exatamente a autonomia do cidadão, né? E o pior, se coloca tudo na mão do Estado, o Estado incha novamente, a gente tem eu vou falar aqui, é meio que errado, mas espero que você entenda, tá? Vamos ter aí como se fosse uma volta, entre aspas, ao absolutismo, em que há uma concentração de poder, tá? Agora, comunista não come criancinha, não é isso, tá? A questão é a propriedade privada, tem outras questões, é claro, mas eu não vou me alongar aqui, né? Mas as pessoas que falam eu sou contra o comunista, não sabem nem o que está falando, não é? Não sabem nem o que está falando. Sugiro que leia Karl Marx e a definição de comunismo. Aliás, eu vou falar aqui. Vamos lá. Aqui, peraí. Pronto, agora. Aqui. Deixa eu ver aqui. Ó. Vou ver aqui com vocês agora. Eu ia ler a notícia aqui do Fachin, mas deixa pra lá. Tem um site que eu gosto muito, que é o Politize, e eles explicam didaticamente as coisas. Tá aqui, ó. 4 pontos para você entender o conceito de comunismo. O comunismo é uma ideologia política e socioeconômica que pretende estabelecer uma sociedade igualitária. Então, não teria classes sociais. Até tem uma tirinha da Mafalda em que ela ela encontra com um coleguinha e ela fala assim: por que você não foi para a escola, para a classe? Por que você não foi para a classe? Aí o coleguinha: porque acabou a classe. Aí ela fica apavorada: as classes sociais? Ele: não, a classe da escola. Aí ela: ufa, pensei que tinha chegado o comunismo, né? Então, assim, aquele medo, né, de ser
vou perder tudo, né? E acabou as classes sociais, todo mundo no mesmo patamar, não tem rico, não tem pobre, né? Então, vamos lá. Uma sociedade igualitária por meio da abolição da propriedade privada, das classes sociais e do próprio Estado. Embora a ideia de igualdade baseada no fim das classes tenha sido defendida por filósofos desde a antiguidade, o comunismo está associado à teoria dos pensadores Friedrich Engels e Karl Marx. O ideal de fraternidade, igualdade, liberdade, isso já vem de muito tempo, até antes da Revolução Francesa. E a Revolução Francesa trouxe isso à tona, né? Porque, como eu falei, desde o senhor feudal até o rei, você tinha essa concentração de poder opressiva, né? Tanto que a Revolução Francesa ela foi extremamente terrível, né? Mas porque era terrível também a situação. Embora Marx e Engels sejam apontados como os precursores do comunismo, os ideais de uma sociedade igualitária podem ser encontrados desde o período da Antiguidade Clássica. Em uma de suas obras mais importantes, intitulada A República, Platão formula um modelo de sociedade ideal, baseada na extensão da propriedade privada e da família. Quando você fala em cidade ideal, né, sociedade ideal, Platão, por exemplo, ele execrava a classe trabalhadora. Ele não queria nem saber. Quer dizer, eu estou falando classe trabalhadora nos termos de hoje, não se usa esses termos, tá? Só para você entender, né? Então, os conceitos, eles têm significados contextualizados e que mudam conforme o tempo, tá? Segundo o filósofo, o fim da propriedade privada causaria o fim do conflito entre Estado e cidadão, em particular, e a abolição da família teria como resultado uma maior devoção do indivíduo ao bem público. Na sociedade idealizada por Platão, não existiriam vínculos matrimoniais e os filhos gerados pelos cidadãos, além de desconhecerem seus pais, gente, loucura, né? Quer dizer, para a gente hoje, tá? Na Esparta, os filhos com 7 anos iam para a escola de guerra, eram separados dos pais, né? Ficariam sob o cuidado permanente do Estado, que garantiria seu sustento e educação. Com o passar do tempo, esses mesmos ideais foram constantemente reformulados. Entre os séculos XII e XV, grupos dissidentes da Igreja Católica pregavam o repúdio à propriedade privada e aos bens materiais em geral, a convivência humana em padrões de uma vida simples e a necessidade de uma vida comunitária, onde todos deveriam trabalhar e conviver em igualdade. Porque você tinha uma miséria imensa de um lado, que era a grande massa da população, e uma concentração de riqueza enorme, como eu estou falando para vocês. Vê lá, o Urbex. Vocês vão ter a noção exata do que é viver na riqueza, né? Destacaram-se nessa corrente o abade Joaquim de Fiore, o franciscano Frei Dolcino e o protestante Thomas Manzer. O comunismo na Idade Contemporânea. No século XIX, a Revolução Industrial transformou o contexto econômico e social dos países europeus. Ao mesmo tempo em que ocorria um pleno desenvolvimento do nosso sistema capitalista, boa parte da população vivia em condições de miséria e exploração. Buscando uma solução para os diversos problemas que atingiam as sociedades na Europa, intelectuais da época passaram a propor sistemas políticos e econômicos que fossem uma alternativa ao sistema capitalista. Uma dessas proposições foi o comunismo, que está na cerne da teoria marxista. Situado dentro do socialismo, que o socialismo se caracteriza por ser voltado ao social,
ao bem-estar social. O welfare state está aí nesse coisa, né? O marxismo é uma corrente de pensamento criada por Karl Marx e Friedrich Engels. Para eles, em todas as épocas da história, a sociedade foi marcada por uma luta de classes, sendo essa relação caracterizada pelo antagonismo entre uma classe opressora e uma classe oprimida. Gente, é só a gente ver os jornais, é só a gente ver dentro da nossa casa, na vizinhança, no local que a gente mora, para saber que a teoria, que a visão de Marx, a análise de Marx continua atual. Por que a raiva e o ódio contra o marxismo? Não dá para pensar? Na sociedade capitalista, essas classes são representadas respectivamente pela burguesia, que detém os meios de produção, e por consequência boa parte da riqueza gerada, e o proletariado, que nada possui além da própria mão de obra. Você veja o salário. Depois do pós-abolição, qual é o salário da massa trabalhadora? É um salário, 2 salários mínimos, gente. Não paga nem parte da cesta básica. Os grilhões do escravo livre, agora é o salário, né? Mas os grilhões, né? De ferro. De acordo com a teoria marxista, os trabalhadores são tidos como uma mercadoria, como qualquer outro artigo comercial. E assim vai, né? Eu não vou aqui me alongar, que é muito grande, tá? Mas entendeu? A questão é o equilíbrio que ainda não se encontrou. É esse equilíbrio que não se encontrou, tá? Bem, mas eu quero falar do pastor, né? Eu comecei a falar do pastor, enfim. Esse pastor, o Lula, nesse vídeo, ele está explicando que cada povo tem que encontrar a sua receita, o seu modelo ideal. Você não pode pegar, transplantar um modelo, lá dá certo, os Estados Unidos dá certo, botar para cá, não vai dar certo. São povos diferentes, com histórias diferentes, contextos diferentes, né? E aí, esse pastor coloca esse título, né? Que se não fosse Bolsonaro e Olavo de Carvalho, estaríamos pior. Então, ele não teve, com certeza, escolarização, né? Não aprendeu a interpretar, analisar, refletir, pesquisar fontes para fazer uma análise isenta, né? Não tem senso crítico. Então ele joga e as pessoas vão reproduzindo uma coisa errada, né? E você veja. Uma outra coisa que o pastor fala. O pastor falou que o Brasil não precisa de carnaval, só de Jesus. Todos devem se converter. Então você veja, é importante a gente analisar esses discursos, tá? Cadê o ateu? Cadê o umbandista, o candomblessista, o messiânico, o shintoísta, taoísta, né? Cadê? Então, a fala dessas pessoas, né? É uma fala que é particular, né? Que vê o mundo de uma forma particular e quer generalizar isso. Isso é muito perigoso, porque a sociedade ela é caracterizada por sua diversidade. Então isso afronta os direitos constitucionais que cada um tem, né? De viver sua vida conforme ela se sente melhor de viver, né? Eu já vi numa plataforma de ensino uma professora colocar: olha, a situação está ruim,
Se você acreditar em Deus, vai ficar melhor. Se você não acreditar em Deus, nada vai melhorar. Aquele aluno que é ateu, né? O que ele vai pensar? Então, eu vou para o inferno, minha vida vai ser um caos cada vez maior porque eu não acredito em Deus. Então, gente, viver em sociedade é difícil, porque o tempo inteiro a gente se debate com as diferenças. E é difícil, né? É difícil a gente lidar com as diferenças, mas a gente tem que lidar. A gente tem que aprender a lidar com as diferenças e ouvir e respeitar, né? Quando a pessoa coloca, eu penso assim, porque você tem, como é que eu vou falar? Existe uma linha tênue. Eu te lembrei aqui das máscaras e do álcool, né? Existe uma linha tênue entre a sua liberdade. Então, por exemplo, vamos dizer que eu venho escutando isso, que realmente a vacina é errada. Vamos dizer que não há necessidade real de uso das máscaras, não há necessidade de lockdown, que isso tudo é um grande projeto de dominação interna das pessoas. Vamos dizer que isso seria verdade agora. Essas pessoas, apesar de irem contra as máscaras, contra todos os procedimentos de prevenção, essas pessoas também não descartam que há um vírus ou bactéria por aí, né? O coronavírus é uma realidade que pode estar sendo potencializada, né? As informações estão sendo aumentadas, o que dizem, né? Mas eles não descartam que realmente. Então, se o coronavírus é uma realidade, se você vive em sociedade, né? Qual é a dificuldade de você fazer a prevenção? Por que você vai ter que fazer? Para quê? Se numa gripe, por exemplo, conjuntivite, já viu? Quando a pessoa está com conjuntivite, não sai, não vai para o trabalho, não vai para a escola, se isola, né? Sempre foi assim. Se a pessoa pega uma gripe forte, também nunca se usou máscara, mas a pessoa evita, né? Não, fulano aí, vírus não, fica distante, né? Aí vem o coronavírus e a pessoa diz que não precisa ficar distante uma da outra. Percebe, gente? Percebe? Eu estava conversando hoje com meus alunos. Um acha que não tem necessidade de usar máscara, mas falou direitinho e tal, né? O outro acha que tem que seguir todos os protocolos, inclusive perdeu pessoa, né? Eu não quis nem falar no assunto. O outro também defendeu o protocolo. Mas um ponto em comum que todos eles falaram foi o seguinte: a responsabilidade da pandemia continuar é do cidadão. O cidadão não está fazendo absolutamente nada para se prevenir e proteger o outro. Isso é muito ruim, né? Isso é muito ruim. Nós estamos agora com risco, se for verdade, agora eu vou falar assim, né? Se for verdade, que está tendo uma variante do vírus. Gente, eu não sei se é vírus ou bactéria, me corrija. Então, as pessoas continuam fazendo festa, continuam se juntando com estranhos, né? Porque uma coisa é você estar, eu e meu marido, minha família ali, né? A outra é eu fazer festa com meu vizinho, com meus amigos e tal, e cada um vai, né? Então você não sabe, depois você não sabe quem está com vírus, quem não está com vírus, né? Então, essa miscelânea toda, para encerrar,
a conversa de hoje é que enquanto as pessoas não tiverem consciência de que viver em sociedade é se comprometer com o outro e consigo mesmo, claro, nós continuaremos cada vez mais e aprofundando cada vez mais essa crise moral e ética, esse caos que se aprofunda, né? Cada vez mais. É isso. Eu estou devendo também uma live sobre o desemprego estrutural para falar da era digital. As pessoas o tempo todo falam, não, a pandemia vai passar e vamos voltar. Não vamos voltar. Cada vez mais a vida será híbrida. Nós estamos num momento de transição. Aquela sociedade que você conheceu até ontem, até 2019, passou. Agora nós estamos entrando e a pandemia acelerou esse processo, né? Numa outra sociedade que a gente não sabe se é melhor, se é pior, mas enfim, é uma sociedade que vai ser caracterizada pela tecnologia. Eu estou aqui falando com você, não sei quem está aí atrás, né? Mas eu estou aqui falando com quem quer ouvir, né? Então a gente tem que dominar essas ferramentas. Por isso eu faço um esforço de estar sempre alimentar o canal, ter o Facebook, né? Fazer videoaula, produzir videoaula, porque são ferramentas hoje essenciais, fazer reunião online, tudo isso, palestra online. Mas Sônia, e a presença não vai ser mais importante? Vai sempre ser importante, né? O contato físico é importante, né? Mas a realidade virtual, ela veio para ficar e nós vamos ter que aprender a lidar com isso, né? Nós vamos ter que aprender a usar isso e da melhor forma possível, saber usar, né? É isso, gente. Eu gostaria de ter preparado melhor, eu sempre falo isso, né? Mas eu acho que sempre alguma coisa de bom fica, né? Eu estou preparando, eu queria que fosse assim num dia diferente, fazer um dia de mistério, falar meus relatos, né? Mas eu ainda estou escrevendo os relatos paranormais. Eu acho que vai ser bem interessante, pelo menos eu gosto desse universo, eu vivencio esse universo e eu acho que vai ser bem legal, tá? Então, para quem estiver me ouvindo, uma boa noite, uma boa vida, né? E a gente se encontra na próxima segunda-feira. Toda vez, teve uma segunda passada que eu não pude, tinha reunião, mas você marcar às 7 horas da noite, me disciplinar aí, mesmo que eu não tenha preparado da forma bonitinha, eu vou sempre entrar até isso se tornar comum. Sabe como é que é? Né? É assim que a gente começa, a gente vai assim, nos trancos, né? E a gente vai aprendendo, vai melhorando a forma de falar, né? Eu estou nesse processo de aprendizado, tá? E eu espero que você aí também, que eu te estimule a entrar nesse mundo que é real, que é a realidade, né? E é muito legal porque essa realidade virtual, ela pode distanciar o contato físico, né? Mas ela nos leva para tantos lugares, quantas coisas eu já vi de outros países, tanta gente falando coisas boas e bonitas, né? Então sempre tudo que nos
nos acontece é para melhorar. Não lembre do Candinho agora da novela. Um beijo e tudo de muito bom sempre. Tchau.